Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de Customer Success by Louis. Eu sou o Louis von Holleben, apresentador, o host deste podcast. E hoje estou com o Leonardo Superti. Depois vou até perguntar se é assim que se fala esse sobrenome, né? Mas CEO e founder da Customer X. Todos vocês de CS e CX, obviamente, sabem, conhecem, né? A Customer X. Então, hoje estou com o Leonardo. Leonardo, me corrija se estiver errado com o seu sobrenome. É isso É mesmo? isso mesmo. Muito mais fácil do que o seu, inclusive, né? Perfeito. O meu é um. E hora que olha, eu não boto os outros dois finais que são piores ainda, né? A parte italiana aí eu corto para vocês não saberem de tão complexo que é. Esse é o fácil, então. Esse é o fácil, imagina o Caramba. difícil, né? Mas, cara, antes até de apresentação, Leonardo, primeiro ponto. Cara, muito time de CS usa planilhas, ferramentas de Sim. projetos, né? Trellos e não sei o que mais. CRMs, em muitos casos, inclusive o CRM às vezes é assim, ó, né? Já começa a Primeiro passo. organizar, estruturar um pouco melhor a coisa e Uhum. tal. Para gerir sucesso dos clientes. Cara, eu já ouvi você falando que um dos diferenciais de uma solução de CS, tipo a Customer X, é o tal do Health Score, que é o Isso grande aí. assunto que a gente vai visitar hoje, né? Por que é tão importante Health Score? Por que ele se diferencia dessas outros tipos de ferramentinhas que se tem aí ao longo do caminho, na sua experiência? Boa. Cara, acho que a grande diferença, já falando direto, é você ter uma informação pronta, uma informação levantada, já tratada, que você já pensou em como você quer ver, você já sabe o que você quer, você já sabe que informação que você quer extrair, e ele te dá pronto. Você não precisa ficar buscando, analisando relatórios, planilhas, dados, dashboards, etc. Você já tem o Health Score mostrando, cara, isso é bom ou isso é ruim. Ponto. Então, para ser curto e grosso, bem direto, é isso aí. Acho que o principal ponto é esse, tá? É ter um dado pronto, ter algo alimentado já de uma forma bem clara. Legal, Clareza, né? legal, ótimo. Ótima introdução. E, gente, estamos aqui também pelo apoio da própria Customer X, a plataforma mais completa do Brasil para os Ó, times de CS e relacionamento com o cliente. Com ela você centraliza dados, automatiza tarefas e tem uma visão 360, mais ou menos, que a gente vai falar também hoje, de toda a base de clientes. E também Opens Tecnologia, solução Omnichannel com IA para atendimento, transforme seu atendimento a clientes em receita. E agora, finalmente, né, depois desse trailer inicial, quem é Leonardo? Em um minuto, sem falar de carreira, quem é o Leonardo Superti? boa. Bom, eu sou pai da Clara, marido da Bruna, sou uma pessoa que eu gosto muito de coisas simples, ficar olhando para o mato, brincar com bicho, muito esporte, fazer atividade física é a minha vida desde sempre. Hoje sou bem sedentário até, pratico uma outra coisa só, mas desde a minha infância sempre fui atleta de alguma coisa. Que mais? Sou um cara muito caseiro, gosto de ficar em casa, gosto de curtir, de jogar, bem nerd também. E acho que tá bem resumido, acho que é por aí. Esse é o Leonardo. Perfeito, que bom que você contratou o Bento, que ele também falou na sua apresentação. Eu sou nerd, então temos dois nerds aí na Customer X hoje. Boa, Alguns nerds, talvez todos nerds na Customer X. legal. E também temos uma coisa em comum, nós somos pais da Clara. Também tenho a É minha mesmo? Clara aqui em casa. Olha só. Está aqui dormindo na coberta hoje, nesse dia frio. Mas vamos lá, então, assim, Leonardo, quando as empresas elas entram na Customer X e vocês vão dar um direcionamento, né, para criar o Health Score, às vezes o primeiro Health Score ou o primeiro Health Score mais aprofundado, né, às vezes não tinham só um Engagement Score mais simplão ali, Uhum. vão para um cenário de Health Score. Quais os principais erros as empresas cometem, ao seu ver, ao montar o primeiro Health Score ou a primeira versão aí com vocês? Cara, eu acho que o primeiro, o mais comum, tá? É tentar colocar muita coisa num Health Score. Normalmente, quando você começa a olhar para isso e falar, não, agora dei esse passo aqui, já estou organizando minha rotina, já estou organizando minha jornada, estou começando a interpretar os dados dos meus clientes, vai lá e junta, sei lá, 10 métricas pesadas, difíceis de se chegar, e tenta criar um score com aquilo. E por que isso é difícil? Porque é difícil de manter, tá? Quando você tem uma ferramenta, quando você está, né, com tudo bonitinho, tudo no script, que não é fácil e não é rápido, é uma coisa. Agora, quando você está começando, querer começar grande é muito difícil, porque é difícil manter. É aquele ritual que você cria,
é maravilhoso, é fabuloso, você fez benchmark com 79 empresas, todo mundo sugeriu e recomendou aquilo, e você tenta começar já grande, começar como eles estão, talvez, sabe? Acho que aí é o grande problema, porque é muito difícil de manter, é muito difícil de manter aquela rotina, manter aquele fluxo, aquele levantamento de dados. Às vezes é manual, às vezes você tem que extrair um dado de forma manual de uma ferramenta, de outra, pegar um dado de uma ferramenta do time de produto, pegar um dado de enfim, de outras fontes que não estejam ali na tua mão, assim, sabe, automático, pronto, dado levantado, dado analisado e dado transformado em informação já para você, sabe? Então, eu acho que esses são os principais pontos, tá, Lu? É o que mais a galera quebra a cabeça e acaba, não vou dizer perdendo, porque toda a experiência é válida, né? Mas acaba levando um ano ali, martelando pedra, sofrendo para quebrar aquelas pedras e às vezes não chega em muitos lugares. Aí daqui um ano e meio vai ver, não, vamos fazer um bem mais simples. Vamos começar só com esse dado aqui, com aquele outro ali, e vamos do jeito fácil. Depois a gente incrementa. Acho que é isso, tá? Acho que o mais comum é esse. Legal. E na sua visão, até tipo, o Health Score bem montado, ele tem que ter relação com retenção, com churn, é isso, mais ou menos? O ideal é que seja, né? O Health Score bem montado, ele tem que tratar tudo que é crítico para a operação, para a empresa, sabe? Então ele tem que tratar oportunidade de expansão, de upsell, cross-sell, etc. Ele tem que tratar riscos, né? E ajudar a mitigar esses riscos. O Health Score ele não vai inibir seu churn ou acabar com seu churn sozinho e automaticamente. Não é isso. Mas ele vai te dar o caminho, ele vai te mostrar onde estão os seus churns, onde estão os seus clientes que estão bem, que estão mal, qual é o critério que mostra um cliente bem, qual é o critério que mostra um cliente mal, e assim por diante, sabe? Então, acho que esse que é o caminho. Ele tem que mostrar, sim, o bom e o ruim. E para mostrar o bom e o ruim, você tem que conhecer muito bem a operação. Então, é muito difícil uma pessoa começar a trabalhar com Customer Success, começar a trabalhar em uma empresa, em um negócio, sem ter uma bagagem de ter construído isso várias vezes antes, chegar e já fazer, não, eu vou criar um health score aqui desse business, desse negócio. Cara, você tem que entender muito bem as nuances daquele negócio para chegar no health score daquele negócio, porque da empresa que você estava antes é diferente da empresa que você está agora. Então, a gente vê muita rotatividade no mercado CS, né? Tem gente que fica um ano como analista júnior, daí ele é contratado por outra empresa para ser um analista pleno, daí ele é contratado pela terceira empresa para ser um head de CS. E ele está com 2 anos de bagagem. E não fez ainda, né, algo muito robusto em nenhuma delas. E é aí que começam essas dificuldades, sabe? E aí o health score vai ficando difícil de bater, né? De funcionar, de gerar resultado esperado e tudo mais. Mas dá, mas dá. O caminho, a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas o caminho vai rolando, vai dando certo. Legal, perfeito. E assim, quais boas práticas de acompanhamento, né? Putz, estamos falando, né, de um score, de uma pontuação de saúde dos nossos clientes e tal. Putz, tem que acompanhar de mês em mês. Clientes, eles podem perder pontos ou deixar de ganhar pontos. Uma coisa que sempre surge a pauta, né? O range, né? A janela seria de -100 a +100, ou é de 0 a 10. Tipo assim, qual quais boas práticas desse acompanhamento? Tem muita dúvida que surge por aí para a galera. Você vai me ajudando, que cada pergunta aí vai ser longa já. Vai me ajudando a controlar o tempo e a lembrar as Boa. perguntas depois. Cara, eu acho que o primeiro ponto é que a gente precisa visualizar a realidade do negócio. Quão fácil é para mim criar um health score. Então, se eu estou pensando em range, né, em faixa ali de pontuação e tudo mais, no Customer X, por exemplo, falando de Customer X, a gente vai de 0 a 100, tá? Mas o que é esse 0 a 100? Ele chega em 100 e trava, tem um limite ali? Não, por trás, na prática, você pode ter mais coisas acontecendo, dando mais pontos. Ou seja, se fosse aberto esse número, ele poderia chegar a 150 de score, sabe? Então, na prática, ele pode continuar subindo, mas a gente tranca ele ali.
Só que para muitas realidades, um ruim, péssimo, ótimo e bom já funciona, entende? Então, às vezes, se você está com uma planilhona gigantesca, cheia de dados, você quer identificar o que fazer primeiro, quer identificar qual cliente atender primeiro, essa planilhona pode te ajudar, né? Então, você pode ter esses critérios lá dentro, cadenciando, mostrando, esse cliente está bem, esse está mal. E, cara, pode ser o ótimo, bom, ruim e péssimo, entende? Tem até ferramentas gringas que são assim, o Health Score, que não é um número, Uhum. tá? Então, eu não gosto de dizer que algo é certo ou errado, sabe? Eu acho que é muito pesado, falar, isso aqui não funciona, não vai dar certo. Você tem que conhecer no seu negócio lá como vai funcionar melhor. Agora, de frequência, de olhar, de quanto tempo eu tenho que olhar para isso, eu não gosto muito do conceito de olhar para números, olhar para resultados. Eu acho que isso é uma coisa que você vai fazer lá, uma liderança vai fazer a cada 15, 30 dias, olhar para dados para executar algo em cima daquilo, né? Eu gosto de dia a dia, de rotina de CS, do conceito de, cara, se tá ruim tem que aparecer para mim, entende? Então, se o cliente está com um problema, se o health score dele caiu drasticamente, principalmente de um dia, uma semana para outra, esse cliente tem que cair aqui no meu colo, entendeu? Tem que aparecer para mim, tem que pular na minha tela, tem que virar uma tarefa, tem que virar uma automação, um e-mail, alguma coisa que me traga lucidez daquele problema, entende? Então, eu não gosto muito de ficar, putz, vamos lá olhar uma lista dos piores 20 clientes dessa semana. Cara, é difícil, entende? É difícil por vários aspectos. Porque às vezes terminou a semana, você não terminou de resolver aqueles problemas, e semana que vem já tem mais, e aquilo se acumula. Então eu gosto do conceito de trazer a tela, de explodir para aquele analista, quem está no dia a dia, ele mesmo conversando com o cliente, receber esse cliente, ó, esse cliente aqui, esse, 3 clientes hoje, agora, estão com um problema que precisam de um apoio hoje, ou amanhã, ou essa semana, né? De acordo com uma criticidade também, configurável, personalizável e tal. Eu estou falando isso porque é o que a gente consegue fazer com ferramenta, né, com Customer X. Então, às Uhum. vezes, pode ser muito jabá, mas às vezes a gente tem que ver que, tá, uma realidade é você programar uma agenda. A cada 3 meses eu falo com o meu cliente, né? Lindo, maravilhoso. E aquele cliente que precisa de apoio 15 dias depois da última reunião, você vai falar com ele só daqui mais 75 dias, né? Porque não está na vez dele. Então, eu não gosto muito desse negócio engessado, sabe? Eu prefiro que algo exploda e fale, cara, vai lá falar com esse. E, ao mesmo tempo, os saudáveis também. Oportunidade de upsell para hoje, bicho. Para hoje. Essas Uhum. coisas podem ser quentes. Às vezes você consegue, de acordo com o tipo de solução, aquelas soluções que tem, sei lá, o menuzinho que o cliente não tem acesso, tá lá disponível, ele consegue clicar. Ele consegue ler o que faz aquilo, o valor daquilo, e ele fala, nossa, eu quero. E ele clica no botão, quero contratar. Aquilo não é para a semana que vem, entendeu? Você não pode deixar esperar até um Uhum. mês passar, ou uma data. Então, por isso que eu não gosto tanto de data, de data em cima do acompanhamento do Health Score. Uma data que eu colocaria seria uma data de revisão de Health Score. Eu acho que quando você parametriza, configura regras, você vai ter aí uns 3 a 6 meses para validar se deu certo. Porque você precisa ficar olhando, você precisa saber se aquilo está dando certo, se aquele número está apontando realidade, os clientes saudáveis para o Health Score estão saudáveis mesmo, e os que estão mal, que o score está baixo, estão com problema mesmo. Essa validação não é de uma semana para outra normalmente, né? Você precisa ver as coisas acontecendo. Então, a cada 3, 6 meses, 9, no máximo um ano, tem que parar e fazer uma análise bem completa. Pegar, sei lá, 5% da sua carteira de clientes, 10%, pegar uma fatia ali que seja razoável e confirmar aquilo. Inclusive com o feeling das pessoas, né? Joga a galera numa sala, faz um brainstorming, revisando. Muitas vezes as pessoas vão falar, a gente não tem nenhuma tratativa de aumento, de redução de score baseado nisso. E se a gente colocasse, não ia ficar legal? Né? Então, acho que esses são alguns pontos aí para
planejamento e janelas. Tinha mais uma pergunta no meio? Não, eu acho que não. Era o período Oi? mesmo, o range e questões de clientes perderem pontos, mas acho que já estava contemplado aí no que você tinha falado, mais ou Deu menos. já? Beleza. Eu Boa. acho que pontos é isso. Sobe e desce, tem que ter os dois. E livremente. Eu não gosto de, no máximo, o health score dele vai ser 100, então eu só posso, se ele usar 20 pontos, se ele fizer tal coisa é mais 20 e para em 100. Não, cara, seu cliente pode ser muito bom e ficar em 100 batendo ali no teto muito tempo. Eu acredito nisso, né? Eu acho que funciona bem. Legal, cara. Muito bom. E assim, dentro dos cases que você já viu, já acompanhou, né? Se tiver um ou outro para citar, que até você viu na Customer X mesmo, de empresas que utilizaram Health Score a seu favor, se quiser contar um pouco mais até para poder inspirar as pessoas que estão ouvindo aqui esse episódio. Tá. Eu não vou chegar a citar nomes e explicar exatamente o nome da empresa, identificação, assim, mas tem alguns casos recentes bem claros, assim, e até na prática, Lui, a maioria das empresas que acabam usando a ferramenta usam de forma bem parecida. Isso por quê? Porque a gente acaba trazendo muito benchmark, né? Então tem muitas ideias, sabe? Você já pensou em fazer isso? Vou dar um exemplo até antes de falar de responder sua pergunta. Um conceito de indicador para health score, de item para compor um health score, por exemplo, é a variação de comportamento. Não só, engajamento, está super engajado, está pouco engajado, mas a variação de comportamento. Porque às vezes aquele seu cliente, ele vai ter uma adesão, uma aderência só de 30% do seu produto, a vida inteira. Ele pode ficar 5 anos com você usando 30% do seu produto. E, cara, se você for pegar benchmarks de produto aí da Pendo, por exemplo, 30% tá o nível bom para ótimo já. Entende? Ruim é abaixo de 20%. Então, às vezes, você tem um cliente que usa 30% do seu produto a vida inteira e aquilo tá ok. Mas talvez ele não chegue a 100 pontos no seu health score, porque você criou um critério que só quem usa mais de 40% tá benzão, entende? Enfim, pode ser ou pode não ser. E aí o que eu acho que é muito legal, cara, é pegar a variação. Então, digamos que esse cliente usa 20% a vida inteira. E um belo dia, um belo mês ou uma semana, aquele engajamento cai para 10% lá naquela empresa como um todo. Cara, isso é uma variação enorme. É pela metade o uso dessa empresa. E eles já estavam, sei lá, um ano usando bastante, usando 20%. 20% pode não parecer muito, pode parecer pouco, mas é razoável. 30, vai. E cai pela metade. Cara, é muito relevante. É o momento de você acionar esse cliente, de você conversar com ele e fazer o que a gente fala que o CS tem que fazer, que é ser proativo. Né? Então, é o momento de acionar ele, entender o que acontece, o que está passando, o que tem de diferença, porque você percebeu que houve uma mudança. Você é o momento de acionar o cliente. Né? E o mesmo quando aumenta essa variação. Então, se ele usava 20, 30%, passou a usar 40, 50%, cara, ele pode estar se tornando um case. E um dos papéis que eu vejo no CS, que talvez nem se fale tanto, um dos papéis do CS é levantar cases da empresa, é gerar material para o marketing colocar lá no site. Né? Porque, afinal, no time de CS é que ele vai encontrar o melhor resultado possível dentro daquela empresa. Então ele vai entrar ali no onboarding, depois ele vai passar para um time de CS, normalmente, coisa assim, e vai chegar lá naquele momento lá na frente, que é o CS, pô. Estamos colhendo os frutos que foram vendidos lá atrás pelo nosso marketing, depois nosso time de vendas, depois nosso onboarding vendeu de novo e agora a gente está colhendo. Né? Então eu acho muito importante essa avaliação da variação. Então, cara, aumentou o engajamento? Beleza. Baseado num dado passado, entende? Então, semana passada era tanto, agora é tanto. Eu gosto muito desse conceito para olhar no Health Score. E aí, se tratando de cases, eu vou dizer que, sei lá, uns 70%, 80% dos nossos clientes usam da mesma forma, tá? Usam de forma bem parecida. O pessoal costuma usar muito pesquisas, tá? Os clientes usam muito pesquisas para isso, até porque a gente tem ali dentro pesquisa, então se
você tem uma resposta de NPS detratora, por exemplo, pô, tira tantos pontinhos. Daí você vai lá e cria uma automação. Poxa, que acontece? Dispara um e-mail automático. Ele, pô, eu vi que a sua nota foi 6. A gente pode conversar sobre isso? E o analista nem pôs a mão, sabe? Tá lá, é automação fazendo isso, com assinatura de e-mail, nome personalizado, né? Tudo automático. Então, é muito fácil fazer essas coisas, né? Esse tipo de acompanhamento. Aí a gente faz a mesma coisa, você pode fazer a mesma coisa com o CSAT, você pode usar um CSAT depois de uma reunião estratégica, às vezes. A Thaís gostava muito de fazer isso, a Thaís fazia isso. Fazia reunião estratégica e aí rolava essa pesquisa sobre como foi aquela reunião estratégica, para entender, pô, te trouxe um benefício naquela reunião, porque para mim está sendo estratégico, mas e para você? Está sendo um pé no saco ou está sendo uma boa reunião? Uma reunião que está te ajudando a dar mais um passo, né? Então, tudo isso a gente vai conseguindo compor. Isso tudo é o básico, né, Luiz? Muita gente usa informações financeiras do cliente, principalmente o SaaS que tem custo menor. O SaaS que tem custo menor, ele costuma ter mais churn por inadimplência, né? As pessoas chamam assim, né? Eu tive um churn, mas é por inadimplência. Não, na verdade ele quis cancelar você, ele parou de pagar, né? Porque tá no seu contrato que é assim que funciona, pode parar de pagar que é um churn. Então esse tipo de coisa pode impactar para alguns negócios, mas não é para todo mundo, tá? Então, gente, pensem nisso, tá? Às vezes, para muitos negócios, se você é um B2G, vende para governo, normalmente não interessa nem um pouco informação de pagamento, né? Porque aquilo lá, sei lá, o cara penhora, daí leva meses para liberar um pagamento, assim por diante. Suporte, eu acho muito legal o suporte andar muito perto do time de CS, e aí o Health Score pode vir junto, né, nesses dados de suporte, inclusive um CSAT do suporte, sabe? Pinga lá uma reclamação do time de suporte, e aquela reclamação vem para o CS, que é vamos pensar assim, o pai da criança vai olhar e falar, poxa, a gente teve uma insatisfação aqui, vamos entender o que foi essa insatisfação. Aí você pode voltar com o CS de uma forma estratégica, entender com o suporte, alinhar, organizar e segue o baile, né? É bem comum isso também ser usado. Mas o que eu acho que é o mais relevante, Luiz, é aquele exemplo que eu dei no início, tá? Da variação. Essa mudança de comportamento do cliente. Ele comprava 10 por mês, passou a comprar 3 por mês. Cara, o que aconteceu? Ele usava todas as minhas features no mês passado, um pouquinho de cada que seja, mas ele usava todas. E aí esse mês ele começou a usar só a metade, porque, sei lá, eu tenho módulos separados e eu tenho um concorrente nesse módulo e ele passou a usar outro, sabe? Então, nossos clientes, em geral, sabe, quando a gente levanta um case, levanta informação assim, bate sempre nessas mesmas teclas, tá? Eu acho que a mais robusta é essa de variação. Essa de variação de o que eu fazia, do que meu cliente fazia, para o que ele faz agora, é a matadora, cara. Essa aí é a que dá mais insight mesmo para a operação, para todo mundo, sabe? Boa. Acho que é por aí. Que legal, cara. Putz, bem completa, assim, a resposta. Gosto muito também de pensar, você fala de variação, né? A gente tem tanta facilidade para ver, às vezes, a tabela do Brasileirão, né? Putz, o time que estava lá no meio e subiu para o G4, nossa, né? Putz, o que está caindo, né? Para o Z4, está lá embaixo na tabela. A gente tem essa facilidade visual a vida inteira de olhar para essas coisas, né? Esportes, e tá vendo e acompanhando dessa maneira esses pontos corridos, né? E é mais ou menos isso, né? O que o Léo trouxe também, né? Vai para o G4, de repente vamos expandir, vamos conversar sobre trazer mais usuários, trazer mais licenças, um cross-sell e etc. Tá indo para o Z4 ou para risco, né? Para a gente eliminar esse fator sorte, né? Esse fator acaso. Putz, que falta de sorte, esse cliente grande, ele vai cancelar. Mas espera aí, deixa eu tirar o fator sorte e trazer dados para não depender da sorte, né? Como é que nosso negócio vai ficar só na sorte, né? Exatamente. Boa. Mas legal, então estamos aqui com o Léo, né? Lembrando, né, que a Customer X é a plataforma mais completa para aumentar a produtividade dos times de CS e relacionamento. Estamos falando bastante de automações aqui de dentro, né, da Customer X em si.
Plataforma Opens Tecnologia, personalize cada interação com o cliente e aumente a eficiência do time de atendimento usando inteligência artificial. E também a Águia Leão, a primeira boutique de aceleração que sua empresa precisa para ter um crescimento acelerado e previsível. E agora vamos, trazer uma pergunta que eu já ouvi, às vezes eu estou um workshop, uma palestra, né, ao longo dos anos, e alguém levanta a mão e fala, eu não tenho dados de produto, eu não sou de software, vocês estão falando grego, vamos chutar? Sei lá, eu sou uma agência que presta serviços, etc e tal, e vocês com essas coisas desses score e tal, vocês sempre vão relacionar com integrações, Leonardo aqui falando, né, putz, suporte, features, o Pendo, né, com aquele ponto de utilização de software em geral, vocês ficam muito em software, eu não sou software, né, em tipos de negócio que não possuem dados de produto como o software que a gente falou, dá para criar algum score, uma espécie de health score, ou fica mais restrito a software? Dá sim. É claro que quando você tem uma ferramenta, um software, ele te dá mais robustez, né? Então você consegue chegar a muito mais níveis de detalhe, mas eu costumo tentar explicar primeiro o que é engajamento para quem quer pensar em score, em health score. Cara, engajamento para uma agência de marketing é o cliente pedir alguma coisa para a sua empresa, algum material, uma publicação, talvez todas as semanas, de acordo com o contrato, vai. Digamos que você tenha um acordo com o seu cliente de uma publicação, de uma arte por semana. Se você não traz essa demanda para o cliente, ou não fala qual o caminho que você quer seguir naquela semana, não faz o briefing, né, e passa, olha, essa semana a gente vai bater nisso, 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 naquilo. Então cria um material para a gente em cima disso. Se esse teu cliente não traz essa informação, ele não está engajado com você. Ele está pagando uma mensalidade, provavelmente, ou pagando por arte, talvez, enfim, uma coisa assim, mas isso, para ele, é engajamento. Se você é, sei lá, um negócio de eventos, sejam online, sejam eventos presenciais, coisas assim, você também não tem ferramenta nenhuma, ninguém clica em nada ali, não tem botão, entende? Mas as pessoas vão no seu evento, ou elas reagem àquilo, a alguma publicação, alguma coisa nesse sentido, que fala daquele evento. Ele ir no seu evento provavelmente é o critério mais crítico, mais importante de engajamento dele. Então, o importante é entender o que é engajamento, sabe? Para cada negócio. Porque todo negócio tem um tipo de engajamento, Luiz. Se o cliente participa ou não participa, se ele pergunta, um aluno na escola tem engajamento, cara. Não é? Porque o aluno que pergunta, o aluno que participa, o aluno que é presente, pensando em universidades, cursos corporativos e etc., existe engajamento, existe presença. Se você só faz a prova, cara, tem alguma coisa errada, entendeu? Sim. Então, tudo isso pode ser um critério. E aí a empresa pode também criar formas de trazer isso para um papel. Papel é só uma forma abstrata de falar, né? Mas o ideal é que seja pelo menos um Excel, vai. Uma planilhazinha, traga para algum lugar de controle. Você vai precisar, se você quer ter uma informação, quanto mais robusta você buscar informação, mais controle você vai precisar, né? Isso que eu gosto muito do Customer Success, né? Ele não funciona sem processo, né, cara? Não funciona sem regrinhas, sem acompanhamento, né? E aí a gente chega nesses detalhes. Então, se você tem esse tipo de informação, consegue extrair ela de algum lugar, consegue importar esse dado de algum lugar, você consegue já criar um health score. Ou você consegue tratar na própria planilha, tá? Nem vamos falar só de Customer X aqui, você consegue tratar isso numa planilha e usar esses critérios para mostrar seu cliente verdinho quando ele tá bom, amarelo quando ele tá mal, vermelhinho quando tá ruim, entendeu? Colocar alguns critérios do seu negócio. Ele não pede agência de marketing lá, meu cliente não participa das reuniões, outro item, né? Tava esquecendo até. Que é um pouco mais abstrato, mas ainda é um dado, né? Então, você tem uma participação de reunião no show. Cara, no show é terrível. No show é uma das piores coisas que a gente tem num negócio, né? Tanto lá no processo da venda ainda, quanto depois.
com reuniões estratégicas, reuniões de CS, no-show é terrível. No-show, para mim, em muitos casos, tira pontos de health score, sabe? E eu acho que é um dos itens. Então você joga isso também para sua planilhazinha, para seus critérios. Eu tive um no-show esse mês. Cara, isso não é bom. Cai um pouquinho, né? A sua moral com o seu cliente, o seu relacionamento. O no-show mostra desengajamento. Claro, tudo tem exceção. Pode ser que, sei lá, meu filho está doente, tem que ficar cuidando dele. Cara, isso está perfeito, beleza, está mais que justificável. Inclusive, tem que tentar tratar para que esse caso não entre na estatística. Tem que ter exceção para a regra. Mas, normalmente, o no-show é um desengajamento. Né? Eu estou tentando falar com o cliente já faz tempo, o cliente sumido. Cara, todo negócio tem cliente sumido. Ontem mesmo eu vi um meme falando exatamente sobre isso, sabe? Como seria se o meu atendimento do WhatsApp fosse igual o atendimento presencial? Daí a pessoa entra na sala assim, vem uma secretária, atende, oi, boa tarde, tudo bem? E aí o cliente entra, tudo bem, vocês fazem projetos? E aí aquela pessoa só vira as costas e sai. Fala, ué, minha resposta você não vai ouvir? É o sumiço, né? Então, cara, tudo isso pesa e tudo são coisas que você não precisa ser uma empresa com dados para ter, né? Então dá para fazer sim e dá para usar o que você tem para fazer esse score. Não precisa ser 48 indicadores para você ter um health score completo, não precisa. Show de bola. Eu sempre costumo trazer também uma época, em uma academia, né, que usava biometria, então tinha um certo sistema para saber e tal. Das vezes que eu sumia da academia, tá viajando a trabalho, né, enfim, uma semana e meia, 2 semanas depois, eu recebi o WhatsApp bem manual, não era nada, não era robô, né, era bem manual mesmo. Eles vinham no sistema de certo, né, eu estava no Z4, eu estava lá embaixo, né, na pontuação deles de repente, e a pessoa me mandava, né, enfim, figurinha, uma coisa bem, um tom de voz informal mesmo. Putz, onde é que você anda, etc. É uma espécie, né, já é uma espécie de score Claro que que eles conseguiram trazer lá, né. Claro que E a coisa vai acontecendo, às vezes dá para simplificar, né. E, cara, até a gente fala de health score, ele normalmente entra numa gama de métricas, né, de CS em si. Não só health score, essa pergunta vale para outras, né, mas qual a maior besteira que você ouve por aí sobre CS e suas métricas? Assim, tem alguma coisa que fala, nossa, daqui eu discordo? Boa. Vou tentar não fazer em formato de jabá, tá? Mas é difícil. Nesse caso, cara, eu acho que o que eu mais ouço que não faz nenhum sentido eu consigo fazer tudo no meu CRM do time comercial aqui. Essa é a principal, tá? Não, eu faço tudo aqui no time, eu faço tudo isso aí que vocês estão falando aí nesse podcast aí, com o meu Pipe Drive aqui. Putz, pode até ser que você consiga, tá? Pode até, nada é impossível. Mas você tem um trabalho, ou já teve um trabalho gigantesco para isso. Se soubesse como você poderia ter economizado tempo e dinheiro com isso, você teria feito de outra forma, mais simples. Eu acho que é pior, cara. Eu faço tudo. Faço tudo aqui que o CS pode fazer na vida. O Health Score nem passa perto disso, né? Sim. Acho que essa é pior. Concordo. Eu costumo, uma vez, 2 anos atrás, eu tive um clique assim e pensei, putz, como é que eu definiria, né? Times de CS que usam CRM, inclusive hoje em dia eu sou um desses, né? Então, tentando aí migrar. Sabe o lado lado difícil, né? Se começa assim, mas vai chegando, né? Acho que no nível mais avançado para ter ferramenta de CS, se Deus quiser, né? Em breve. Mas eu gosto muito da definição que ele praticamente ele faz a gestão de tasks. Ele vai tudo em volta das tarefas que você tem ali em geral, mas essa parte de integrou com o suporte de tal maneira, integrou com o uso de software, o uso das features em geral, né? Existe um gap aí específico que ele não te permite avançar. Talvez você faça uma espécie de cobertura de carteira e tal, mas assim, essa inteligência por trás, eu acho que fica esse gap para sempre, né, em certo momento. Isso. Dá para dar, gambiarras existem, né, mas é mais difícil. Muito mais. Mas legal. Então vamos nos encaminhar aqui para o final deste episódio, está muito legal aí de Health Score, já pensei em vários cortes aí para fazer pela internet brasileira, para todo mundo aproveitar muito sobre Health Score aí do Léo. Mas, cara, ping-pong final, pergunta rápida, resposta rápida, jogo rápido. Cara, quem te influenciou? Cara, essa pergunta é muito difícil. Eu gosto muito de caçar informação para todo lado, assim, sabe?
Eu vou dizer, eu vou dar uma resposta bem improvável agora. O meu esporte de adolescência, o que eu joguei, pratiquei por mais tempo, treinava 6 horas por dia, foi o ping-pong, mais conhecido como tênis de mesa. E eu acho que o esporte fica como influência mais importante porque o esporte é disciplina, o esporte é foco, é concentração, é fazer só aquilo. Você não pratica o esporte, principalmente o esporte individual, olhando para o lado, pensando, sabe, distraído. E isso vai para a vida inteira. Então, não vou colocar um nome aqui. Se fosse para colocar, eu acho que até posso colocar uma pessoa que foi uma líder minha por alguns tempos, quando eu trabalhei na DHL, é, a Janaína Pimenta. Ela, em pessoa, em humano, ela é a minha maior referência até hoje em referência profissional, sabe? Ela me ensinava a escrever e-mail, ela me treinava para liderança, ela me ensinava a escrever e-mail, sabe? Desse tipo. Enfim, então profissionalmente eu acho que isso, mas eu acho que para a carreira toda o esporte traz esse foco, esse direcionamento, essa disciplina que eu acho que, cara, dá resultado na vida de todo mundo. Assim, dificilmente você vai ter alguém, um atleta disciplinado, que tem alguma dificuldade com isso no futuro, sabe? Com disciplina, com foco e busca pelo que você quer, né? Legal, ótimo. Cara, qual livro você mais recomendou e por quê? Cara, eu acho que até hoje ainda é o mesmo. É, como é o nome do livro do Tony Yes, não sei se eu Ah, pronunciar Satisfação Garantida. Satisfação Garantida. Cara, eu acho que ele é um lado difícil das coisas difíceis, das situações difíceis, da Customer Experience. Ele fala de empreendedorismo com a experiência do cliente de uma época que a gente nem fazia ideia. Porra, você tem que tratar bem seu fornecedor, cara. Nossa, é mesmo. Você tem que fazer, sabe, coisas diferentes para o seu fornecedor. Para quem não sabe, o Tony. Você sabe pronunciar o sobrenome dele, Luiz? Eu não Se sei. fala Shea mesmo, Tony Shea. Obrigado. Eu nunca ouvi ninguém pronunciando, então eu não sabia. Uhum. Só lendo mesmo. Tony Shen, ele é o fundador da Zappos, né? Que é o modelo que o Netshoes copiou, cuspido e escarrado aqui para o Brasil, né? Repetiu exatamente tudo, né? Dele. Então, para quem não conhecia, esse é o cara que criou esse modelo de negócio, sabe? E, pô, fazer um negócio de calçados dar certo, sei lá, isso já faz uns 20 anos atrás, se não estou enganado. Dá certo totalmente online, nesse formato, e todos os testes que ele conta. Cara, é um livro de empreendedorismo muito forte, mas que tem cara de ser um livro só de Customer Experience, mas é um livro muito forte de empreendedorismo, de como fazer dar certo e tudo mais. Ele até quebrou a cara, ele vendeu a empresa, depois ele fez outra e não deu certo. Ele falou, mas como assim? Eu já sei fazer um negócio. Sim. E nunca é tão fácil, né? Eu acho que é o principal, cara. O que eu mais indico é esse aí. Legal. Enfim, a história dele é mais trágica também, né? No final, enfim, Pois é. ele falece. Eu tô lendo um livro dele, né? A biografia é chamada Wonder Boy, que é, enfim, o retrato dos últimos anos também dele, que foi meio triste ali o final da história, mas eu também acho fantástico. Acho que Pois é é. um cara que, Preciso ler. um dos precursores do nosso É, universo, sem né? dúvida. Pelos clientes. Então, em homenagem também a Tony Shea. Cara, qual frase você colocaria no outdoor? Difícil também. Tem uma frase que eu sempre lembro dela e eu tenho meio que decorado isso, porque eu tenho até os DVDs em casa e tudo mais, do Rocky Balboa, voltando para o esporte de novo, né? Cara, nada vai, não importa quanto você bate ou quanto você apanha, importa o quanto você apanha e continua, né? Então, o quanto você ouve, aprende, entende, recebe de dificuldades no caminho e continua seguindo, entende? Isso que é o importante, é seguir. Isso parece bem papo de coach, mas, cara, o coach do esporte para mim funciona, então esses eu gosto. E eu acho que é bem esse caminho, tá? Boa. Acho que apanhar a gente apanha, bater a gente bate, mas o importante é o quanto a gente continua seguindo. Então é isso aí. Acho que eu colocaria a frase dele lá no outdoor. Legal, cara. Animal.
Nos últimos 5 anos, quais novas crenças, comportamentos ou até hábitos fizeram com que sua vida melhorasse? Nossa, cara, nos últimos 5, 6, 7 anos mudaram minha vida em todos os aspectos. Eu acho que um dos principais foi não negligenciar o Leonardo, né? Eu sou um cara que fica muito olhando para os outros, cuidando dos outros. Cara, na Customer X os colaboradores tinham muito mais reajustes do que nós, sempre tiveram mais do que nós, do que os sócios, os founders, até que chegou um momento que a gente falou, não, a gente precisa também cuidar do nosso, a gente precisa também querer continuar no negócio, e a gente precisa olhar para a gente também, para mim, né? Pesava mais esse negócio de forma, não, vamos ajustar o deles, vamos melhorar esse aqui, melhorar o fulano, e o nosso ficou por último, tá? Em resumo é isso. A gente praticamente começou a reajustar vários esse ano para os founders da Customer X, pra ter ideia. Então eu acho que isso mostra muita coisa, tá? Já explica bastante coisa. E chegou um momento que eu comecei a ficar doente do nada, isso já antes, tá? Antes de Customer X ainda, bem antes, na verdade. Sabe, ficar doente do nada, e daí, pô, você tá sedentário há quanto tempo, né? Colocar a minha saúde e algumas coisas pessoais em primeiro lugar. Eu acho que essa que é a grande virada e que direciona todo o restante. É como a gente leva a Customer X, inclusive. Família é muito mais importante do que trabalho. A sua saúde é muito mais importante do que trabalho. Então essas coisas são prioridade. A gente já tenta deixar isso claro para todo mundo e é o que eu levo muito a sério para mim. Então, cara, você está doente. As pessoas confundem muito home office, né, com trabalhar doente, inclusive. Cara, você está mal, você foi no médico, você está atestado, não é para responder cliente no WhatsApp, vai descansar, entende? É hora de dar o que o seu corpo precisa. E a gente tem que cuidar muito disso, né, do nosso corpo, alimentação, saúde, atividade física. Isso faz com que você renda o dobro no trabalho, cuidar da sua família. Eu faço questão de buscar minha filha todo dia na escola. São algumas coisas que eu não abro mão mais, sabe? Já abri muito, já troquei, já mudei prioridades nesse sentido, mas hoje eu já não mudo mais. Hoje eu tenho que primeiro fazer isso, depois eu faço as outras coisas que eu preciso fazer. Acho que é isso, tá? É difícil Boa. a gente aceitar esse tipo de coisa, de dar valor para isso até que você tenha um problema. E eu não quis ter nenhum problema mais grave. Fui parar no hospital uma outra vez ali com o coração disparado, mas parou por aí, né? Uhum. Não perdi ninguém, não perdi muitas coisas. Acabei perdendo, viajava demais, mas, enfim, consegui resolver essas coisas. Acho que hoje isso aí é prioridade, isso que faz mais diferença aí nos últimos anos. Legal. E, cara, para finalizar, qual conselho você daria a alguém que deseja seguir uma carreira semelhante à sua, de repente como founder, etc. Qual conselho assim que você daria? Eu acho que é um pouquinho do que a gente já falou, tá? Se você desistir rápido, não vai dar certo. Tem que tomar cuidado com a diferença de resiliência com teimosia também, óbvio. Algumas coisas não vão dar certo, é natural, muda para outra e vai embora. Mas não adianta desistir rápido. Se você desistir rápido, não vai dar certo, né? Então, acho que é isso. O quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. Volto pro Rock Balboa ali. Acho que é por aí, tá? Se for para dar conselho mais genérico, é isso. Boa. Show de bola. Então, estivemos aqui com o Leonardo Superti, founder, CEO da Customer X. Então, foi muito legal falar um pouco de Health Score, um pouco desse universo de CS, um pouco do lado difícil, né, de criar, enfim, Health Score e tantas outras métricas relevantes para os clientes em si. E muito obrigado para você, né, que está ouvindo, está vendo até agora, né? Somos o Customer Success by Lui, né, o podcast que vai trazer cada vez mais o lado difícil das coisas de CS. Obrigado, Leonardo. Valeu pela participação. Valeu, Luiz. Obrigado pelo convite aí. Prazerzaço. Valeu. Muito sucesso para você e para os seus clientes. Até a próxima. Valeu, gente.